É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 34 na área. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa, mais uma live aqui. Vamos falar aí dos nossos fundos imobiliários, comentar um pouco sobre as notícias, comentar um pouco sobre o que tem rolado aí, o que tem saído de novidade. Vamos que vamos. Maravilha. Bora. 8h46 da manhã. Manhã aí de sol entre nuvens em São Paulo. Ontem de noite choveu. Agora o tempo já tá aí aberto, sol. Vamos ver. É isso aí, galera. Então, começando aqui já mais uma live, vamos nessa, tá? Ontem saiu o relatório gerencial do VILG11, tá? Fundo de Galpão Logístico da 20, tá? É um fundo que tá ali meio andando de lado, é um fundo que tá... O mercado tá meio preocupado e tudo mais. Quando a gente até olha aqui a evolução da cotação do VILG, a gente vê que a gente teve ali na janela de um ano, o fundo chegou a bater ali a casa de R$ 111, depois veio em queda, chegou a bater aqui R$ 90 em fevereiro e tal, e agora a gente já vê uma certa retomada aí do fundo, o fundo batendo ali na casa de R$ 95. Fechamento ontem, R$ 95,53, tá bom? Então, o que está pegando aqui principalmente no VILG, e aí quando a gente pega relatórios anteriores, a gente vê ali a baixa ocupação num dos imóveis, já teve problema meses atrás, lá no ano passado, com o Tok Stock hoje responde por 15% da carteira, já teve problema com o Tok Stock, que a princípio agora está equacionado, o quanto o fundo recebia ali de aluguel por metro quadrado estava abaixo da média de mercado, a vacância estava acima da média de mercado, porém, saiu o relatório gerencial de ontem, tá? Saiu o relatório gerencial de março, e a gente já tem aqui algumas mudanças muito positivas aí para esse fundo, tá? Então, ele já de cara, ele já traz aqui na capa, na capa não, né? Na terceira página, deixa eu trazer aqui. Então, ó, o imóvel em Caxias teve mais uma locação, inclusive era a cidade que eu morava. Já teve aqui mais duas ocupações, mais dois contratos de locação. Então a ocupação saiu de 44% para 61%, tá? A gente teve locação também num dos imóveis aqui em São Roque, em São Paulo, né? Um imóvel à margem aí da rodovia Castelo Branco, tá? 28% ali da área do imóvel, beleza? E também teve extensão de contrato aqui num dos imóveis, beleza? Então, aqui ele comentando com um pouco mais de detalhe ali sobre a locação no ativo aqui de São Roque, no ativo aqui de Duque de Caxias, tá? E também a extensão do contrato, tá? O que a gente observa aqui, tá? O resultado do fundo, tá? Ao longo de março foi equivalente a 67 centavos por cota, tá? O resultado dos imóveis aí 83 centavos, beleza? E o fundo conta aí com uma reserva de 11 centavos por cota, resultado que não foi distribuído, tá? Então, no geral, tá? No geral, a gente teve aqui um resultado de 10 milhões e o que foi distribuído foi de 8,6. Então, o fundo teve aqui um resultado de 67 centavos por cota, distribuiu 58, beleza? Então, o fundo distribuiu aí 58. Show? O fundo tinha aqui um pouquinho de reserva e aí nesse pagamento de março o fundo fez um pouquinho de caixa e daí aumentou a quantidade ali de reservas, tá? Quando a gente olha, a gente vê que o fundo pagava ali um pouco mais e aí a gente começou a ter e aí o fundo estava rodando com uma vacância um pouco mais alta realmente, daí a gente começou a ter redução nos dividendos. E aí o mercado, querendo ou não, acabou empurrando isso no preço do ativo. Então acabou computando aí, precificando isso no preço do ativo. Então hoje a gente está num patamar aqui de 56, 58 centavos. O fundo deu uma reforçada no caixa também. Beleza? Então vamos lá. O pagamento está dentro do guidance, tá? Então aqui a gestora ela traz ali um guidance de 55 a 65 centavos, tá? A gente vê que o pagamento está dentro ali do guidance, tá? Isso considerando
o atual momento do fundo, que tem ali alguma vacância ainda presente, tá? Então, considerando esse cenário do fundo, a gestora projeta aqui um dividendo entre 55 e 65 centavos. Obviamente, o fundo conseguindo aumentar a taxa de ocupação, isso aqui é uma tendência de que a gente pode até voltar para esse patamar que estava aqui, beleza? Mas nessa condição atual, o fundo está mantendo ali uma projeção entre 55 e 65 centavos, beleza? Vamos lá. Então, em termos de alavancagem, o fundo tem uma alavancagem tranquila, tá? Que acaba não prejudicando ali a obrigação, que acaba não prejudicando ali a geração de dividendos e tudo mais. Um ponto aqui, já respondo a sua pergunta aí, tá, Wesley? O que a gente observa aqui? Receita média de aluguel, a média de mercado e o quanto que o VILG vinha trazendo, tá? E aí a gente já consegue ver que em março de 24 ficou praticamente empatado, 21,4, 21,8. Então, o que o fundo tem feito ali, tem ganhado de receita por metro quadrado, está quase em linha aí com o que o mercado vem praticado, beleza? Então, esse aqui é um ponto também muito positivo. Taxa de ocupação média, tá? Em função ali das novas locações, a gente começou a ter uma retomada aqui da vacância. Então, a gente observa que ao longo de 2023 a vacância ela veio aumentando, porque o gráfico está em taxa de ocupação. Então, a gente observa um aumento de vacância aqui, né? Os imóveis foram ficando menos ocupados. Se eu tenho maior vacância, eu vou ter menos receita. Daí a gente viu o gráfico do VILG 11 caindo, tá? Mas daí a gente já começa a ter uma retomada aqui de ocupação. Então, na média de mercado, os fundos ali, os imóveis de galpão estão com uma média de ocupação de 89%, o VILG passou aí para 91,4%. Então, uma vacância abaixo de 2 dígitos, na casa aqui de quase 9%. Então, que é muito positivo, o fundo conseguindo aumentar a receita por metro quadrado, conseguindo também aumentar a taxa de ocupação. Então, 2 fatores aí que são muito positivos, tá? E aí, o fundo está fechando aí março com 15 imóveis em 7 estados. A maior participação é de top stock. Beleza? Então, a gente vê ali algumas melhoras, tá, nos números do VILG 11, tá? E, enfim, isso pode acabar também chamando a atenção do mercado, pode atrair bastante ali o interesse do mercado para esse fundo. Esse fundo estava ali meio que de lado e daí começou a dar uma valorizada, tá? Então a gente pode observar esse comportamento ali porque os números, a gente começa a ver uma melhoria nos números do VILG. Não que o fundo estivesse ruim ou algo do tipo, mas a gente estava ali com uma média de receita menor que a de mercado, uma taxa de ocupação menor que a de mercado, e a gente já começa a ver um destravamento disso aí acontecendo. Beleza? Agora respondendo a pergunta aqui. Bom dia, Anderson. O que seria guidance? Guidance é uma projeção de resultados. Tá? Então, quando você vê lá uma empresa, o guidance para 2024 é uma expectativa de resultado. Seriam como se fossem as metas de resultado. O que a empresa, de acordo com o que ela está passando ali, o que ela está projetando ter de resultado. Então, o guidance de rendimentos é baseado na condição do fundo ali, o quanto que ele está projetando pagar de dividendos. Lembrando que guidance não significa promessa, não significa garantia de retorno, é uma expectativa, tá? Então, guidance de rendimentos é uma expectativa de rendimentos considerando o atual momento do fundo ali, o que está acontecendo, tá? Mas você não deve encarar isso como uma garantia ou uma promessa de retorno. Beleza? Então, isso que é o guidance. Seria essa projeção ali de dividendos, considerando ali, essa projeção, expectativa de dividendos ali, considerando o atual momento do fundo. Ok? Isso que significa guidance. E aí, o que é legal? Acho que vale até a pena. Deixa eu abrir a minha planilha aqui de preço-teto. Porque qual que é a parada? O VILG 11, ele tá aí com um PVP de 0,84. Então a gente tem um patrimônio de 1,7 bi, 1%, quase 1,1% de participação no IFIX, mais de 160 mil cotistas, e a gente tem aqui uma liquidez diária de 2,2 milhões. Vamos dar uma olhada em um PVP de 0,84. O mercado jogou muito para baixo esse fundo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos fazer
um cálculo aqui de preço teto do VILG11. Vamos lá, aproveitar que a gente está com o relatório gerencial dele aberto. Então, vamos colocar aqui, ó, VILG11. Beleza? VILG11, tá? Então, vacância do fundo está entre 5% e 10%, a vacância hoje está em 8,6%, tá? Prazo médio de contratos, vamos aproveitar aqui para dar uma olhada. O que a gente tem de prazo médio de vencimento de contratos? 3,8 anos, beleza? Seria ali o prazo médio, beleza? Prazo médio remanescente dos contratos de 3,8 anos. Então, vamos colocar aqui entre 2 e 5. Maravilha. Vamos ver aqui a alavancagem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na alavancagem. Então, de obrigações financeiras aqui, tá? A gente tem ali 11%, tá? Tá aqui descrito no relatório 11%. Então, a gente vai pegar aqui uma alavancagem de entre 10% e 20%. Então, a gente teria aqui esse prêmio de risco aqui no VILG, tá? 2,5%, beleza? Fazendo a projeção de dividendos, o fundo está ali entre 55 e 65 centavos. Então, vamos pegar o último pagamento. Vamos supor que ele vai manter ali 58 centavos por cota, beleza? E aí, vamos pegar as taxas do Tesouro IPCA, que inclusive estão absurdas, tá? Tesouro IPCA, com toda essa tempestade ali envolvendo déficit fiscal e tudo, Tesouro IPCA tá absurdo. Então, 2035, 5,89, 2045, 5,96. Então, vamos lançar aqui 5,89, 5,96. Então, aqui a gente tem o cálculo de preço teto do VILG11. Beleza? Então, considerando essa expectativa aqui de dividendos, 58 centavos por cota, considerando essas taxas de Tesouro IPCA, a gente tem aqui, ó, um preço teto na casa de R$ 82,61. Beleza? R$ 82,61, tá? E o preço atual do fundo, R$ 95,53, tá? Então, olhando pelo PVP, a gente tem desconto. Só que projetando aqui pelo dividendo e pelo valuation atual, a gente não teria margem, beleza? Então, para a gente melhorar aqui a questão do preço teto do VILG, ele teria que subir esse dividendo, beleza? Então, se ele subisse para 65 centavos por cota, nessas condições de IPCA, a gente teria aqui, tá, um preço teto de R$ 92,58. Ou seja, ainda estaria abaixo do preço atual do mercado. Tá? No mercado o fundo está R$ 95,53. Beleza? Então, o ponto é, cara, o fundo olhando pela ótica do PVP, ele está descontado, beleza? Só que nesse patamar de taxa de Tesouro IPCA, nesse patamar de dividendos, de dividendo menor, a gente acaba tendo ali um preço teto mais baixo, beleza? Então, aí fica o ponto. Cara, o PVP está abaixo de 1, só que pelo preço teto aqui do modelo de Gordon, pelo valuation ali, usando as taxas do Tesouro IPCA, mais um prêmio de risco para descontar, o fundo não está barato, o fundo está mais caro que no mercado. Então, vai do investidor avaliar o que faz sentido, beleza? É válido dizer que a gente tem opções bem interessantes ainda no mercado, tá? E olhando para a renda fixa, por exemplo, Tesouro IPCA. Cara, Tesouro Direto, IPCA mais 5,9, ontem o IPCA 2045 chegou a bater IPCA mais 6, é absurdo. Você tem ali um investimento com baixíssimo risco, pagando IPCA mais 6. Cara, é um absurdo, é um absurdo. Isso aí, sem medo de errar, é um absurdo. Ontem eu estava até falando com alguns clientes da XP, cara, é absurdo. Tesouro Direto pagando IPCA mais 6 é para ficar tranquilaço. É para ficar tranquilaço. Beleza? Então a gente ainda tem algumas oportunidades
em fundos imobiliários, apesar de terem esticado bastante, mas é óbvio que com esse valuation aqui, com o Tesouro IPCA batendo lá em cima, a gente fica com menos oportunidades ainda. Então, Tesouro Direto pode ser uma ótima pedida. Maravilha. Galera, um outro fundo de tijolo que eu quero comentar aqui saiu uma notícia no FIS.com.br. Não era essa daqui. É estranho, não era essa notícia. Mas não importa. Então, eu achava que era uma outra notícia de um outro fundo imobiliário. Na verdade, é um fundo de papel. Tá? CVBI 11. Dividendos sobem 13,68%. Veja fundo que ampliou pagamento em abril. Pagamento de dividendos saltou de 95 centavos para 1,8, que representa um yield mensal de 1,1%. O pagamento vai ser no dia 15 do 4. Galera, CVBI 11, fundo de papel da VBI, tá? É o maior valor anunciado aí desde junho do ano passado, tá? E representa uma alta aí de quase 14% em relação ao mês passado. Vamos dar uma olhadinha aqui. CVBI, galera, para quem não conhece, é um fundo de papel da VBI, tá? E é um fundo onde a gente tem 1,8. Isso mesmo, 1,8. Maravilha. E é um fundo onde a gente tem majoritariamente exposição em IPCA. Deixa eu abrir o relatório gerencial deles para a gente poder trabalhar. Tem alguns, eu trabalhei esse fundo com alguns clientes meus, cara. Quando ele ainda estava com PVP lá na casa de 0,89, 0,90. Hoje o PVP do CVBI está 1,01, ou seja, a gente já perdeu ali a oportunidade de compra. E o que é legal aqui, né? A gente vê esses dividendos mais altos e tudo mais. O que é bacana aqui? A gente tem uma retomada da inflação. A gente teve ali inflação mais alta, principalmente em fevereiro, tá? A inflação de março vai sair essa semana. Janeiro também é uma inflação um pouco mais alta. Então, quando a gente tem um fundo atrelado à inflação, que é o caso do CVBI, deixa eu trazer aqui, ó, que é o caso do CVBI. Então, quando a gente tem um fundo majoritariamente exposto em IPCA, quando eu tenho uma subida do IPCA, eu vou ter um dividendo mais alto. É natural. Beleza? Da mesma forma, se eu tiver uma carteira majoritariamente exposta em CDI, com a alta da Selic, eu vou ter um dividendo maior também, né? Então, qual que é o ponto aqui? Quando a gente tem retomada de inflação, eu vou observar dividendos maiores, eu vou observar dividendos maiores, tá? Aqui a gente tem uma LTV média 54%, nível muito controlado de risco, tá? E aqui a exposição por rating de crédito. A gente vê que a carteira do CVBI é uma carteira muito mais posicionada em nível A do que outra coisa, tá? Então, de nível A para cima. Então, a gente tem ali mais ou menos 74% da carteira em nível A para cima de crédito, que é muito tranquilo. Você traz uma segurança, um risco aqui bem mais controlado, bem mais baixo, tá? Esse é um fundo bem interessante. Daí, por conta disso, ele acabou... Opa! Ué, travou aqui pra mim? Peraí. O celular deu uma travada aqui. Ué, gente. Estranho. Instagram deu uma travada aqui pra mim. Vamos ver se volta agora. Ué. Instagram deu uma travadinha aqui. Boa, vamos voltar. Boa, deu uma travada aqui, do nada. Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui o fundo, o CVBI, que aumentou ali em quase 14% de dividendos. E muito em função do que a gente tem observado de aumento de inflação. Beleza? A gente já vê aqui, quando a gente pega o histórico de dividendos, tá? Pegando ali os últimos 12 meses, beleza? A gente vê aqui um patamar maior de dividendos, tá? Muito usando ali caixa também, reserva acumulada, beleza? Daí a gente vê
pagamentos menores, inflação menor. A gente teve um período também de deflação no ano passado, e daí a gente já começa a observar uma retomada aqui do dividendo, tá? Então aquela parcelinha ali também atrelada ao CDI, em momento de Selic mais alta, acaba ajudando também a dar uma certa suavizada na oscilação do dividendo aqui, tá? Mas como o fundo está mais exposto em IPCA, é natural que ele tenha ali uma flutuação maior nos dividendos, beleza? Então qual que é a parada aqui? A gente tem uma retomada do dividendo, a gente foi para um patamar acima de 1%, tá? E muito puxado ali por conta da maior exposição, inflação. Então, inflação mais alta, fundo atrelado à inflação, naturalmente a gente vai acabar tendo ali um dividendo maior, beleza? Então, o mercado cobrou bastante isso na época que o dividendo estava mais baixo, o fundo chegou a bater PVP abaixo de 1 e agora já está aí com o PVP de 1,01, então a gente já não tem mais aquela oportunidade clara ali de desconto, o fundo já está mais caro no mercado, então agora realmente para entrar aqui a gente vai pagar caro, não faz muito sentido a gente fazer essa alocação agora. PVP acima de 1 para fundo de papel é algo que funciona bem, tá? Mas esse é um baita fundo, então eu consegui trabalhar bem com alguns clientes meus, a gente conseguiu entrar ali na casa de 90, 91 reais. Foi um fundo que eu fiz uma boa entrada e daí agora a gente agora tá colhendo aí os dividendos, colhendo valorização também, a gente comprou abaixo de PVP, em PVP abaixo de 1, agora a gente está aí conseguindo colher uma boa valorização, tá? Então, a gente ainda tem algumas oportunidades em fundos imobiliários, tá? Para fundo de papel, importante olhar ali se o fundo ainda está com desconto, se o PVP está abaixo de 1. Se tiver 0,99, já não está tão descontado assim. Eu tenho evitado, tá? PVP de 0,99 eu tenho a evitar porque a margem de segurança é muito pequena. Então, tenho colocado ali até 0,97 de PVP. Acima disso eu já fico... vamos ver outra oportunidade, vamos ver outra coisa, tá? E diante disso, Tesouro Direto, diante de todo esse cenário aqui, pensando em longo prazo, Tesouro IPCA, cara, tá suave, beleza? IPCA mais 6 em Tesouro Direto é delícia, é tranquilinho, beleza? E galera, a gente tem aqui, tá aparecendo aqui na tela, tá? Eu tava até lendo um pouquinho ontem, tá? Sobre essa oferta aqui, fundo aí do Banco do Brasil, tá? O BBIG11, tá? Vai ser o IPO desse fundo, beleza? Não é publi, tá, pessoal? Não tô fazendo publi aqui não, tá? Só comentando, tá? A ideia da oferta aqui é o fundo da Asset do Banco do Brasil, BB Premium Malls, tá? Então provavelmente vai fazer exposição em shoppings de alta renda, beleza? Ó, tanto que o consultor imobiliário é o Iguatemi. Vai ser mais um fundo aqui base 10, então a gente vai ter um fundo de shopping de base 10, vai ser o primeiro fundo de shopping em base 10, tá? Volume inicial da oferta 800 milhões, tá? Podendo chegar até 1 bi, beleza? A gente pode ter ali um montante adicional de 25%. O investimento mínimo ele é de R$100, ou seja, o investidor vai ter que fazer ali a entrada com 10 cotas, beleza? E o de projetado de 9,4, tá? O consultor imobiliário tem experiência de alto padrão, então o foco do BBIG vai ser de fato alto padrão, beleza? A reserva vai até o dia 16/4, tá? A gente vai ter ali a cota custando R$10, a taxa tá 35 centavos, então a gente teria ali um preço de cota a R$10,35. Bom, eu fui olhar o prospecto ontem, tá? Não tem muita informação das alocações, não tem pipe definido nessa oferta, beleza? Então o fundo vai captar o dinheiro e vai trabalhando aí à medida que as oportunidades forem surgindo. Então, o que é legal? É mais um fundo de shopping, tá? Para a bolsa, e um fundo focado ali em shoppings de alta renda e um fundo base 10, tá? Eu prefiro ficar de fora de IPO, porque, enfim, né? A gente não tem muitas informações aqui para poder avaliar e tal, a gente só tem expectativas, tá? Então, vamos ver, quando o fundo lançar, quando o fundo for para o ar aí, vamos ver quanto que ele vai conseguir captar de recurso, o fundo vai para o ar aí, vamos ver o que a gente vai ter de resultado, quais vão ser as posições que o fundo vai ter, enfim,
é algo interessante, tá? O movimento em si é interessante. Vai ser o primeiro fundo de shopping na base 10. Acho que o fundo da Capitânia, ele não é de base 10. Não, ele é também. O fundo da Capitânia, ele é de base 10. O AJFI, que é o fundo lá focado no Almeida Júnior, lá em Santa Catarina. Ele é base 10 também. Boa. Ele é base 10. Então a gente vai ter ali um fundo do Banco do Brasil, fundo de shopping em base 10. Mais um fundo de shopping ali em base 10. Bom, vamos ver. Não vai ser o primeiro, na verdade, mas vamos ver ali o que ele vai ter de resultado, como é que ele vai avançar, a questão quais vão ser os imóveis, se ele vai conseguir captar isso tudo. Bom, vamos ver, tá? Bacana que é mais um fundo ali para dar opção no mercado, mas obviamente vai precisar pegar muita atração ainda para poder fazer frente com o VISC, com o XPML, com o HSML. Vai precisar ainda de muita coisa para poder ficar ali também dentro desses players mais consolidados. Maravilha! Galera, então era isso que eu queria trazer aí na live de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Quem tiver interesse na minha assessoria aqui pela XP, pode me mandar uma mensagem aqui no direct, tá? Quem tá assistindo a gravação do YouTube, o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vou deixar aí também na descrição o link para minha comunidade de milhas e investimentos. Esse é um produto pago, tá? Então vou deixar o link aqui. Para quem tiver interesse na minha comunidade de milhas e investimentos, que tem um grupo no WhatsApp, as aulas eu estou regravando, então vai ter conteúdo novo ali atualizado. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link na bio também. Beleza? Então, galera, é isso. Obrigado pela atenção, obrigado pela confiança. Nos vemos amanhã. Forte abraço. Valeu!